Te enganaram sobre os FIIs, parte 1. Eu sei que você não gosta de ser enganado ou enganada, mas o pior é quando você está sendo enganado e você não sabe o que está acontecendo. Calma, eu não vou demonizar a indústria de fundos imobiliários, falar que eles não valem a pena, mas eu estava durante essa semana pensando sobre o que eu ia gravar para vocês. Tem muita coisa acontecendo nessa semana, teve Selic sendo comentado aí que mantiveram a taxa em 10,5% e teve muito vídeo falando sobre isso. E eu resolvi ver uns 4, 5 vídeos aí, os que tiveram mais visualizações, e eu percebi que você estava sendo enganado com muitas informações que estavam sendo passadas aí nesses vídeos por influencer que eles não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo, querem ali te convencer de que o produto é excelente, que ele vai pagar sempre aquilo lá. Então, tem vários itens que eu vou colocar aqui para você, alguns muito absurdos, com os erros conceituais, para você ficar bem informado e não cair mais nessas armadilhas, que é da própria mentira ou até mesmo da meia-verdade. Então, esse vídeo vai ser a parte 1, porque realmente tem muita groselha aí que eles estão falando indiscriminadamente, e o que mais foi falado nessa semana foi sobre a Selic, manteve aí a taxa de 10,5%, e aí ele coloca assim a seguinte frase durante o vídeo: o mercado não espera mais queda da taxa Selic, você tem que mudar a sua carteira de rota. Bom, se você pensar que a cada 45 dias, a cada reunião do Copom, você vai ter que rever a sua estratégia para uma canetada ali, se vai aumentar, meia ou 0,25, se vai cair, você tem um problema, né? Você não tem uma carteira de fundo imobiliário. A estratégia de investir em fundo imobiliário é mesmo o carrego no longo prazo, com poucas movimentações, algum ajuste aí pontual entre percentual de tijolo para cima ou para baixo, frente à estratégia futura, não do que já aconteceu no passado. Se você está nessa situação do que você não sabe o que fazer, você acaba mudando aí de estratégia de uma hora para outra, você tem que fazer mudar daqui para frente, pegar a sua carteira, ver qual tipo de estratégia que está sendo adotado dentro dela, se a diversificação está olhando longo prazo, ou você está fazendo essas mudanças mais aleatórias, pensando numa notícia, o que você está fazendo com a sua carteira nesse momento. E teve mais, né? Nesse mesmo vídeo, o youtuber disse: o movimento de queda da Selic impulsionou os FIIs. Isso é mentira. Olha, se a gente for observar o IFIX, que saiu ali dos 3.200 pontos para 3.372, é uma valorização de 4%, 5%. Então, essa queda consecutiva da Selic não impulsionou os fundos imobiliários, porque eu falo todo domingo para você que o que mais reflete aí são as curvas longas de juros. A gente teve um momento atípico de abertura de curva de juros recente e o IFIX demorou para cair, agora que veio uma queda maior do IFIX em termos de percentual, né, nesses últimos meses, mas a gente vê que veio de 13,75 no gráfico para 10,5 e a variação do IFIX foi muito pouca. Então, promete para mim a partir de agora que se te falarem fundos imobiliários e Selic, numa mesma frase você vai ter mais cuidado e vai analisar melhor o que essa pessoa está falando. E outra coisa que eu achei até pior, está até anotado: precisamos ter mais critério agora na hora de escolher os fundos imobiliários. Sério? Agora que você vai ter que ter critério para escolher o seu investimento que você está pensando para se aposentar ou para fazer uma viagem daqui 5 anos, ou até mesmo pagar algumas contas aí com os dividendos que vão cair daqui a um tempo? Não, não é agora que a Selic, que deram uma canetada lá que não vai cair 0,25 ou 0,5%, né, que a Selic não vai talvez para um dígito dentro desse ano, que você vai tomar alguma iniciativa de ter algum critério na hora de escolher os seus fundos imobiliários. Isso aí eu achei plenamente absurdo ter falado uma coisa dessa. Outro ponto que ele fala é: revisão da inflação para cima deve fazer os fundos de papel pagar mais. Revisão de inflação, o que ele quis dizer ali foi que a expectativa da inflação, que é determinada por um mercado através de uma mediana e traduzida ali através do boletim Focus semanalmente, que isso altera toda semana, que isso vai puxar, que isso deve ter algum impacto nos fundos imobiliários. Se a gente for pegar o boletim Focus
de janeiro e dezembro dos últimos anos, a gente observa variação até de 300% de erro. E toda semana eles estão ajustando a inflação com base naquilo que está acontecendo numa perspectiva de muito curto prazo. Na semana que vem vai acontecer dezenas de outras coisas, pode vir uma perspectiva para cima ou para baixo. Então, isso não tem nada a ver com os fundos de papel pagarem mais ou menos. Outro ponto, fundos de papel repassam a inflação. E aí que mora o perigo. Por quê? Eu sei que é uma frase meia decorada e, na verdade, os fundos repassam essa inflação, porque a mecânica do fundo de papel é que ele recebe essa inflação mais um prêmio e ele tem que pagar os 95% do que é apurado. Mas quando você olha o retorno total, tem muito fundo que, apesar de ter repassado a inflação, caiu muito durante o período, se a gente pegar dos últimos 12 meses. Então, você vai receber a inflação mais um prêmio, mas a cota vai ser depreciada porque ele está com problema de default. Então, é uma meia-verdade que você precisa saber que renda variável, as cotas podem variar e você não vai receber ali os 100% da inflação corrigida pela cota, ou seja, o seu patrimônio nem sempre pode ser corrigido pela inflação, mais um prêmio investindo em fundos de papel. E ainda teve essa. Os fundos de papel devem continuar pagando bem. E, além de uma garantia de retorno, que isso é ilegal, me ajuda aí, né, CVM? Quando você começar a olhar esses vídeos desses influencers, a gente tem que começar a acionar essas pessoas, porque elas estão cometendo um verdadeiro crime na internet. Te garantiu alguma coisa, te prometeu, te deu uma sinalização de que isso vai continuar bem ou mal, isso daí é crime. Então, você tem que fugir dessas pessoas que dão alguma sinalização de garantia. E o que adianta você comprar um FII que vai te pagar muito bem, só que aí dá um default, alguma coisa muito absurda dentro desse fundo imobiliário, e a cota cai 40%, porque ficou inadimplente lá, alguma parcela grande dentro dessa carteira. E aí, nesse mesmo exemplo, ele pega o dividendo e multiplica por 12. Ele fala, só para ter uma referência aqui, vou pegar esse dividendo de um fundo de papel e vou multiplicar por 12. É um baita erro, uma baita enganação. Os fundos de papel repassam a inflação com delay de 2 meses. Você tem que tomar muito cuidado na hora que você assiste esses vídeos, porque eles vão pegar um mês que vai estar porrada a inflação com essa defasagem. E eu peguei até realmente um caso de um desses 5 vídeos, que aí um desses fundos pagou 1,08, e ele fala, nossa, olha que muito bom, esse fundo aqui é excelente, olha como ele paga bem. E aí já teve uma pessoa que foi enganada ali e falou, nossa, eu sempre assisto seus vídeos, né, para ter mais ou menos uma ideia de como que eu vou me posicionar. E algumas horas depois, o que aconteceu? O fundo anunciou o dividendo do mês seguinte e foi de 1,08 para 0,72. E aí eu colocando o gráfico aqui, olha o que aconteceu, ou seja, estava pagando lá próximo de 1%, e ele anunciou o dividendo aí de 0,90, 0,80, e a pessoa ficou sem entender absolutamente nada, porque não está atenta aqui ao nosso canal do Clube FI, e olha o que aconteceu com ela que se posicionou nesse fundo. Estava perdendo aí 3% nesse mês, porque seguiu a dica do influencer, mas ela recebeu ali os 0,72, né? Recebeu 0,72, mas perdeu 3% ali do patrimônio. Então, ela recebeu 0,8, perdeu 3%, então ela está 2,2 negativa, porque teve um deslize de cair nas garras aí dessa falácia desse influencer. E eles vão bem além disso, ele coloca aqui, o fundo pagará tranquilamente, eles colocaram isso, juro para você, 12%, porque o fundo tem a taxa de IPCA mais 8. Ou seja, a inflação é IPCA mais 4. Ele falou, o fundo paga IPCA mais 8, se a inflação é 4, vai pagar 12% tranquilo. Só que ele esqueceu de alguns detalhes. E a taxa de administração desse fundo? E que ele estava falando de um fundo que estava com ágio, e você tem que considerar a tabela de sensibilidade, que é o carrego, né? Considerando que a taxa é menor, se você está pagando ágio dentro dessa cota, então esse IPCA mais 12 vai cair para IPCA mais 11, ou IPCA mais 10,5, considerando o ágio da cota, dependendo da tabela de sensibilidade. Então, outro ponto, IPCA mais 8 é uma taxa bem atrativa, né? Por mais que o fundo esteja, vamos supor, AVP neste momento, ele não te contou que existe um termo chamado duration, porque, na verdade, eu acho que ele nem sabe o que é duration. E você que não sabe o que é duration, tudo bem,
Duration é o prazo médio do carrego daquela carteira. E nesse caso, desse IPCA mais 8, a duration desse fundo é 2 anos, ou seja, vai se esgotar esse IPCA mais 8, o fundo vai ter que reinvestir em outros ativos durante todo esse tempo, e daqui 2 anos vai ser outra taxa, pode ser que ela suba, mas também pode ser que ela caia. Então, não pode te dar a garantia de que vai pagar 12% tranquilamente, porque esse vai pagar tranquilamente pode mudar ao longo do tempo que o fundo vai fazer outros aportes, vai reciclar essa carteira. Então, nessa realocação, os ativos daqui 2 anos vai pagar IPCA mais X, que é um valor que ninguém sabe ainda. E outra coisa que eles fazem muito, quase todos fazem abrir um site, abrem até o do Clube FI e começam a filtrar por maiores dividendos. Isso é muito recorrente. Eu achei que a gente já tinha feito vários educacionais disso. Abri os vídeos mais visualizados, né, dessa última semana e estava lá. Abriu, filtrou os fundos pelos maiores dividendos e qual que foram mostrados ali? Aqueles que estavam pagando mais de 1%. E ele colocou, olha só que como a maioria são fundos de papel. Claro que é fundo de papel, eles pagam mais por essência, eles repassam a inflação, mais prêmio, e só que o VP deveria ficar travado, ou seja, sem grandes variações, sem grandes valorizações em termos de cota. E na sequência, para melhorar, eles ainda falam, os fundos de papel estão todos pagando, na maioria, 1% ou mais. E aí eu até coloco aqui, na média, eles estão pagando, na verdade, 11,6%, que é um valor bem próximo de 12%. Mas, já que a média já está um pouco abaixo aí dos 12%, com certeza tem muito fundo de papel pagando menos. Ou seja, até a maioria está pagando menos porque a média já é um pouco menor. Então, ele está mentindo para você, está tentando te enganar, te convencer de uma tese de que aquilo é muito bom, nossa, aquilo vai ficar daquela forma para sempre, e que você tem que seguir mais ou menos o que ele fala, ele vai tentar te vender alguma coisa, vai tentar te colocar ali para você te converter alguma coisa. Então, não caia nisso por conta que ainda você vai comprar uma coisa que você vai continuar sendo enganado. Então, quando você for procurar algum curso, procurar alguma assinatura, veja se essa pessoa é um analista, se essa pessoa pode fazer aquele tipo de discurso, né, frente aos ativos que estão sendo recomendados. Veja o histórico, né, se ele possui um histórico de análise para poder falar qualquer tipo de coisa com relacionado ao investimento. Mas eu sei que ainda hoje temos pouca regulação com relação a isso. É até difícil eu entendo perfeitamente o órgão regulador, que é difícil você dar uma base interpretativa para você poder acionar a pessoa e criminalizar, porque eles colocam lá, não é recomendação, e depois vão lá recomendando um monte de coisa. E a cereja do bolo desse vídeo, que transcende o YouTube, que foi uma matéria, mas antes, se você chegou até aqui, veja se você está inscrito no canal, deixa sua curtida já agora, é super importante para o Clube FI continuar crescendo, continuar desmistificando aí essas questões de alocações, questões de fundos de papel, pagarem X, Y, Z. Aqui a gente vai falar a verdade para você. O produto fundo imobiliário é maravilhoso. Então, comenta aqui se você quer a parte 2, porque a parte 2 eu vou falar sobre os fundos de tijolo. Então, quais besteiras estão falando sobre os FIIs de tijolo? Comenta aqui, parte 2, já que esse vídeo está sendo focado mais nos fundos de papel. E voltando na matéria que eu falei que transcende todo o YouTube, né? Tá aí a matéria, 19 FIIs com dividendos pagando até 12,8 para investir em junho, segundo o banco tal. Isso daqui é a cara da armadilha. Mas, assim, tudo bem ter um título chamativo para atrair ali um público. É comum dos vídeos, até esse vídeo está com um título bem chamativo, mas, poxa, você vai colocar um título assim? Faz um disclaimer educacional, que a pessoa não é para investir pelos dividendos, para fazer uma análise criteriosa, seguir uma carteira, né, de algum analista especializado. Não, simplesmente fala aí um monte de tickers aleatórios e assim, será que a gente precisa chegar nesse nível?
sem acrescentar nada, só para a pessoa ir lá, pegar uns tickers, investir pensando num dividendo, aí no mês seguinte esse dividendo cai, porque a defasagem é do IPCA, então o IPCA foi mais alto, no outro mês foi mais baixo, você acha que o fundo ali quebrou, porque ele distribuiu 30%, 20% a menos. Então, se você está cansado de ser enganado, de ter meias-verdades, e a gente está aqui para contribuir, fazer um serviço sério de cobertura, temos a maior plataforma de fundos imobiliários do Brasil, já está aqui o banner para você aproveitar essa oportunidade. E aqui, né, vendendo o nosso peixe independente, não temos nem nada de conflito de interesse com nenhuma casa aí, o grande bancão, para te ensinar a investir melhor realmente e sem essas pegadinhas de ficar falando para tentar crescer, para tentar te empurrar algum produto sem que você saiba ali o que você está fazendo. Nós temos uma casa de research que tem uma equipe de análise, não é só o Danilo Barbosa, para te recomendar as melhores oportunidades na nossa visão, e não é para junho, não é para ter uma carteira de longo prazo, uma carteira que vai te pagar rendimentos recorrentes, com excelentes fundos sob cobertura e 7 dias por semana nós respiramos, né, esse universo de fundos imobiliários. Então, vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau, tchau.